Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeitam os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura o campo, sem falar de sua dor. E assim que a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Sejam bem-vindos. Agradecemos a todos que acompanham nossas reuniões públicas virtuais pelo nosso canal. É bom estarmos aqui. Nesse instante, daremos início à nossa reunião pública virtual e informamos que nossos estudos são baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudaremos o capítulo 24, A Candeia debaixo do Alqueire, hoje nos itens de 1 a 7, e o tema Por que fala Jesus por parábolas? Acompanharemos as reflexões que serão desenvolvidas por nosso irmão de ideal espírita, Aloísio Gigino, integrante do Lar de Teresa. Aloísio, suas palavras iniciais. Nosso abraço, nossa alegria de estarmos juntos mais uma vez, com a oportunidade de refletirmos a respeito dos ensinamentos de Jesus constantes do Evangelho. Agora nós vamos à leitura inicial, iniciando a reunião de hoje, né? O texto é de Emmanuel, A Candeia Viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Palavras de Jesus, registrada por Mateus, capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática, e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento.
Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito, provisoriamente encarnado no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se preserva na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Esse texto está no livro Fonte Viva, no capítulo 81, é de Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agora vamos à nossa oração para nos prepararmos ainda mais. Amado Mestre Jesus, mentores espirituais da nossa casa, Tereza, Antônio de Aquino, demais amigos espirituais, agradecemos mais esta oportunidade de estudos e reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Envolva-nos a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes, e que tenhamos uma reunião bastante agradável e proveitosa. Envolvamos também o nosso irmão Aloysio nas nossas melhores vibrações. E assim, Mestre, com a tua permissão, com a permissão de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para darmos início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, vamos começar a nossa conversa, porque hoje nós vamos ter a oportunidade de falarmos de Jesus, falarmos dos seus ensinamentos, falarmos, na realidade, da razão da sua vinda até nós, que foi nos trazer a lei de Deus, a lei divina, nos esclarecendo, nos orientando, conforme ele mesmo nos afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E essa chamada tem o significado da necessidade de nós entendermos, aprendermos, entendermos e praticarmos aquilo que ele nos trouxe como ensinamento. Quando nós falamos do Evangelho, o Evangelho é essa obra tão rica, tão importante para todos nós não podemos deixar de lembrar dessa página especial que nós encontramos dentro do Evangelho, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que é tido como o resumo dos ensinamentos de Jesus, quando ele elabora essa quantidade de chamadas de ensinamentos, de esclarecimentos, e que são muito importantes para todos nós. A importância desse episódio do Sermão do Monte é tão grande
que Gandhi, o Mahatma, o iluminado, ele afirma que se nós perdêssemos todos os escritos religiosos disponíveis entre nós, mas conservássemos apenas o Sermão do Monte, nós teríamos todas as orientações que nós precisamos para caminharmos e chegarmos à nossa destinação. E Kardec, entendendo essa importância do Sermão do Monte, nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec desenvolve as máximas, os ensinamentos morais do Cristo, nós podemos verificar ali uma quantidade enorme de capítulos cujos temas são retirados essencialmente do Sermão do Monte, começando com as bem-aventuranças e por aí afora até chegarmos ao capítulo 24, que é o que nós estamos tratando no momento, que não ponhais a candeia sob o alqueire. Nós encontramos essa narrativa do Sermão do Monte em Mateus, no capítulo 5, e em Lucas, no capítulo 8. E o que nos diz Mateus a respeito desse tema que nós estamos tratando hoje e que Emmanuel, inspirado que é, tantas informações, tantas chamadas também nos trouxe a respeito desse assunto. Não ponhais a candeia sob o alqueire. Então, Mateus, ele nos diz o seguinte: e ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Qual é o significado disso? Tudo que Jesus falou para nós, em qualquer momento em que ele transmitiu algum ensinamento, ou que ele nos chamou a atenção, ou nos deu alguma orientação, em todos os momentos ele se utilizou de hábitos, de cultura, daquilo que aquele povo que o ouvia tinha conhecimento, e muitos ali teriam condições de entender a mensagem que estava sendo transmitida. Era hábito, naquela época de Jesus, que nas casas habitadas pelos judeus, pelos hebreus naquela ocasião, a casa era constante apenas de um cômodo, onde todos habitavam em comum aquele cômodo. E com o cair da noite, havia necessidade da claridade, da luz. Então, eles usavam uma candeia, uma lamparina, certo? E que era alimentada pelo azeite e que, uma vez acesa, iluminada e colocada num ponto mais alto, mais elevado dentro daquela casa, proporcionava a todos a luz que era necessário para que cada um fizesse as suas atividades, a sua conversa, a sua alimentação, etc. Então, Jesus se utiliza desse hábito que era conhecido e comum de todos os que ali estavam para transmitir este ensinamento, que não era apenas uma afirmação de algo que eles praticavam no diário, mas sim uma chamada para uma necessidade que eles tinham de fazer alguma coisa ou de agir de uma determinada maneira, não colocando essa luz escondida. Em suma, o que essas palavras, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de um alqueire, é exatamente esse o significado. Ninguém coloca a luz escondida. Então, nós temos que entender essa mensagem do Cristo, que ela é muito importante. Jesus, nas suas colocações, nos seus ensinamentos, ele se utilizava sistematicamente de meios para que não atingisse, não ferisse o entendimento daqueles que não estavam ainda preparados para receber aquela chamada, aquele ensinamento. Então,
ele falava por alegorias, ele falava por parábolas, nessa transmissão dos seus ensinamentos. E hoje nós estamos aqui, na realidade, relembrando ou tentando entender, compreender melhor, para que depois possamos utilizar este ensinamento, estamos nos utilizando de uma alegoria que Jesus usou para nos chamar a atenção. Vamos entender que a candeia não é, ou a luz não é para ser feita, colocada escondida, mas sim em um local que possa trazer para todos aqueles que recebem essa informação alguma orientação na sua conduta. Nós não temos a obrigação, nenhum de nós, de revelar tudo aquilo que nós já detemos. Todos nós temos alguma coisa conosco que temos condições de transmitir, de auxiliar, de amparar, de esclarecer àqueles que estão ao nosso redor. Então, mas não é nós colocarmos alguma coisa que esteja acima da capacidade, do entendimento, do alcance daqueles que estão ouvindo naquele momento aquele esclarecimento, aquela fala. Então, todo ensinamento, toda fala, toda transmissão de alguma atitude através da palavra ou através do exemplo, ela deve ser proporcional à inteligência de quem queira se instruir e quem está ouvindo. Não adianta nós, para alguém ainda numa situação primária, nós colocarmos algum esclarecimento que exija um conhecimento, um entendimento mais elevado, porque não será absorvido, não será alcançado, não será útil para aquele que está ouvindo. Então, todo ensinamento ele deve ser proporcional à inteligência daqueles que estão sendo alcançados por esta palavra ou por este exemplo que está sendo dado. Não se deve deixar nunca de lado a oportunidade de esclarecer. Então, não se deve colocar essa luz, esse esclarecimento, esse ensinamento, este exemplo, debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, a fé desfalece. Então, nós, para que tenhamos a força para continuarmos a nossa jornada enfrentando todas as nossas dificuldades, nós temos que ter a fé. Nós temos que crer, nós temos que saber. O verbo saber, dentro do português, significa alguma coisa que nos é agradável. Esta comida me sabe bem. Então, é alguma coisa que nos é agradável. Então, nós temos que entender, temos que acessar a esses ensinamentos, temos que conhecer isso. Nós temos uma obra muito interessante que eu gosto muito, e eu sempre cito, que é do nosso companheiro Carlos Torres Pastorino, que é uma obra que ele editou, Sabedoria do Evangelho. E lá ele tem uma página destinada à fé. E ele fala que a fé, na realidade, não é inata. A fé ela é desenvolvida, ela é acrescentada, ela é crescente à medida que nós nos esforçamos para atendê-la, para que nós aprendamos, para que nós nos instruamos. Vamos lembrar das palavras de Jesus para todos nós. Amai-vos, o primeiro mandamento, instruí-vos, esse o segundo. Então, o buscai também faz parte da nossa necessidade de fazermos a nossa parte. Então, nós todos que já temos alguma experiência, alguma vivência, algum conhecimento, algum já estágio de evolução, nós temos que a obrigação, não é favor nenhum, é a obrigação de nós compartilharmos com aqueles que estão ao nosso redor de uma forma que seja acessível
a todos eles. E isso era o que fazia Jesus. Jesus, pelas alegorias, pelas parábolas que ele falava, e ele dizia, quando perguntado por que falas por parábolas, ele dizia: eu falo para que eles possam guardar alguma semente daquilo que está sendo transmitido. Para vós que já têm, diziam seus apóstolos, para vós que já tendes algum conhecimento, isto fica mais claro, mas para eles será mais adiante, porque não há nenhum segredo que não venha a ser descoberto. Então, à medida que nós vamos incrementando a nossa capacidade de entendimento, nós vamos acessando mais e mais a essas verdades que estão ao nosso alcance. A verdade ainda está longe de cada um de nós. Eu gosto muito de uma imagem do nosso querido Raul Teixeira, que ele diz que a verdade pode ser comparada como se fosse um grande espelho onde ali está refletida toda a obra da criação. Esse espelho cai ao chão e se parte em 1000 pedaços. E nós recolhemos daqueles e passamos a ver esta com a limitação de que aquele pedacinho nos proporciona. Mas, à medida que nós vamos entendendo, nos esforçando, perseguindo, nós vamos juntando mais e mais pedacinhos e nós vamos cada vez mais alcançando a verdade na sua plenitude. Vamos lembrar que, na época de Jesus, ainda com as dificuldades de evolução daquele povo que ali estava, era mais difícil de serem colocadas essas verdades muito diretamente e objetivamente. Jesus tinha que usar desses artifícios da parte das parábolas, ou utilizando um instrumento das parábolas e as alegorias, para que eles assimilassem alguma coisa das mensagens que eram transmitidas. Então, Kardec nos dá explicações a respeito dessa luz sob reserva, dessa luz que muitas vezes nós não alcançamos porque está fora ainda das nossas possibilidades, e diz que isto é uma previdente sabedoria, é uma coisa latente, é algo que está conosco, mas ainda não germinou. A semente já está conosco. Então, aquilo que nós revelamos é o que pode ser recebido, e assim Jesus sempre procedeu, e assim até hoje procedem os espíritos. E Jesus, quando afirma que muito mais tem a vos dizer, Pai, não estáis preparados, é exatamente o que ele está transmitindo aos seus apóstolos quando explica por que fala por parábolas e por que usa essas formas, essas alegorias para que possa transmitir os seus ensinamentos. Essa luz que que ilumina os nossos caminhos, que ilumina a nossa vida, ela deve ser sempre colocada ao alcance daqueles que se esforçam para entender as mensagens que nos são dadas. Colocar a candeia sob o alqueire, ou debaixo, certo, do velador, nós ocultarmos essas verdades, e sempre, no fundo, nós vemos isso na história da humanidade, é uma forma de dominação, e até hoje continua sendo. O conhecimento, hoje em dia, é algo que é disputado, porque o conhecimento nos traz, de alguma maneira, a possibilidade de utilizarmos aquilo para a dominação, para o poder. E nós vemos, dentro da história das religiões, que até a Idade Média ninguém tinha acesso a esses ensinamentos. A Bíblia que registrava o Antigo, o Novo Testamento,
certo? Registrava os ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos, eles eram apenas transmitidos por aqueles que tinham acesso a esse conhecimento e, com isto, a sua palavra era a lei divina, vamos dizer assim. Então, é mistério cujos exames, muitas vezes, as religiões proíbem porque o esclarecimento nos leva a uma fé racional. E a fé racional nos leva a buscar cada vez mais nós, entendendo a coisa, nos esforçarmos para praticarmos. Nós sabemos que essas palavras de Jesus têm um significado de que o homem não pode conhecer, nem naquela época, nem hoje, todos os mistérios. A qualquer momento que nós queiramos, nós não vamos entender tudo, a verdade está ainda fora do nosso alcance. Vamos lembrar que Pilatos, quando do julgamento de Jesus, em um determinado momento, pergunta a Jesus: e o que é a verdade? Porque Jesus diz: em verdade vos digo. Então, e o que é a verdade? E Jesus não lhe responde. Não responde porque estava fora da sua capacidade de entender esta mensagem ou esta verdade como ele já alcançava, espírito puro que era, nosso guia e modelo. Mas temos também o significado, temos também o conhecimento e a certeza de que o homem conhecerá um dia todos os mistérios. À medida que nós avançamos, hoje em dia, nós temos uma situação muito diferente da situação em que Jesus vivenciou aqui, quando aqui esteve, transmitindo os seus ensinamentos a quem o ouvia. Nós hoje já temos muito mais participação da espiritualidade, muito mais estudos, muito mais capacidade intelectual para entendermos e alcançarmos esses valores que, naquela época, não eram ainda acessíveis. Nós, quando nos atemos a essa evolução da religiosidade, não estou falando de religião, estou falando de religiosidade no homem, nós vemos que tudo segue um caminho. Eu gosto sempre de começar antes de Moisés, porque antes de Moisés nós temos a figura e a atitude de Abraão, que era o patriarca dos hebreus naquela época, e que estabeleceu o Deus único, diferente de todos os demais povos que vivenciavam ou viviam naquela época. E isto abriu o caminho para que nós tivéssemos os profetas, para que nós tivéssemos... O profeta é aquele que traz a palavra de Deus, não é aquele que prediz o futuro. O profeta, segundo o Evangelho, é aquele que traz a palavra de Deus. Então, nós temos todas as informações que foram trazidas por esses profetas, e há uma quantidade enorme de profetas no Antigo Testamento, e nós entendemos, nós sabemos que para nós entendermos as palavras de Jesus, nós temos que ter uma ideia, um pequeno conhecimento que seja daquilo que era a lei naquela época em que ele aqui esteve. Jesus não veio destruir a lei, mas veio dar-lhe cumprimento. Então, nós, para entendermos as palavras, os ensinamentos de Jesus, é muito interessante que nós tenhamos esse conhecimento do Antigo Testamento, por pequeno que seja. E esta luz que nos é facultado acessar, ela nos permite entender melhor aquilo que ocorre. Com Moisés, nós temos uma revelação, todos nós sabemos disso, em que nos é dito o que nós não devemos fazer. Ainda pela necessidade e estágio daquele povo, o que lhes é dito é o que não deve ser feito.
não mate, não roube, não cobice, e vamos por aí afora. Dos 10 mandamentos, nós temos 7 a 8 mandamentos que começam com a palavra não. Não foi suficiente ainda, mas foi o necessário e estava ao alcance daquele povo naquela época. Veio Jesus, e aí nos disse o que nós devemos fazer. Já um estágio adiante. Não é mais o que nós não devemos fazer, e sim o que nós devemos fazer. E aí nos diz, resumidamente, quando lhe perguntam qual o maior de todos os mandamentos, ele resume tudo em dizendo que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí está toda lei e os profetas. Então, toda a lei, tudo aquilo que nós precisamos para caminharmos e alcançarmos a nossa destinação, como aprendemos no Livro dos Espíritos, é o amor. E isso foi o que Jesus nos trouxe. Mas ele nos prometeu que mandaria um outro Consolador, isto é, mandaria uma outra candeia, certo? Que viria a iluminar os nossos caminhos, que é a doutrina dos Espíritos. E quando veio o Espiritismo, também não mudou o que Jesus ensinou, apenas nos mostrou o porquê, para quê, o como e o quando. Então, o que nós somos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Então, nós vemos que sempre existe um encadeamento, certo? Uma relação entre cada estágio do nosso conhecimento, do nosso acesso à luz, que não vem de saída com todo o seu fulgor, porque a luz muito intensa, ela cega. Vamos lembrar da passagem de Paulo de Tarso, quando, no caminho de Damasco, Jesus lhe aparece e lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo ainda, Saulo, né? Ele diz: Senhor, o que queres de mim? Então, mas ele ficou cego. Ele ficou cego porque a luz muito intensa, nós sabemos disso. Nós, quando vamos à praia, vamos de óculos escuros, certo? É a luz solar, é a luz que todo dia nós convivemos com ela, mas, no entanto, nós nos protegemos porque é uma luz intensa. Então, o conhecimento, ele nos vem, certo? Pouco a pouco, mas ele não pode deixar de ser interrompido. Isto é, cada vez mais, quando nós aumentamos o alcançar do nosso conhecimento, das nossas percepções, e cada vez mais serão intensificados esses ensinamentos. Mas muitas coisas que nos chegam, nós ainda não percebemos na sua plenitude, mas já temos e assimilamos as sementes que, a partir de um determinado momento, irão germinar, enraizar, crescer e vão dar frutos. Esses são os ensinamentos de Jesus, essa é a candeia que sempre está acesa. Vamos nos reportar aqui a essa página inicial que nós vimos hoje, certo? Nós lemos hoje, pelo ensinamento que nos é trazido por Emmanuel, quando ele nos diz que nós todos, repetindo aqui o ensinamento de Jesus, porque nós nos referimos aqui ao versículo 15, né? Ninguém acende uma candeia, mas no versículo 14, que é o que antecede esse tema que nós estamos tratando hoje aqui, nos é dito: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Então, tudo aquilo que nós fazemos pelo nosso esforço, isto é o azeite que nós mantemos para que nós possamos manter acesa essa candeia e iluminar aqueles que estão naquele nosso ambiente, aqueles que estão acessíveis a essa nossa fala e ao nosso exemplo,
aos nossos atos, às nossas obras, porque não é apenas pela fala que nós podemos transmitir alguma coisa, mas sim e principalmente pelo nosso exemplo, que pode vir também pela nossa fala. Nós estamos falando aqui a respeito do ensinamento de Jesus e dessa passagem de nós não escondermos esta candeia debaixo do alqueire. Mas, como Jesus nos afirmou que nós somos a luz do mundo, nós temos que ver como nós devemos agir para que nós sejamos os portadores dessa candeia e dessa luz que vai ter a oportunidade de iluminar os caminhos e o conhecimento daqueles que estão próximos a nós. Então, nós temos que ver se a luz que temos em nós não sejam aquelas que, em vez de orientar, desorientam aqueles que nos ouvem ou que nos acompanham. Jesus nos afirma: brilhe a vossa luz, brilhem vossas obras, de modo a serem vistas pelos homens. Não se pede que nós saibamos tudo, porque nós não sabemos. O pedacinho de espelho que nós temos ainda é muito pequeno. Nem que nós falemos apenas, nem que nós façamos com outras intenções, mas que nós sejamos. Façamos aquilo que nós já somos. O que importa é que nós sejamos luz, nós sejamos essa candeia que ilumina aqueles que se acercam de nós com aquilo que nós já somos portadores. Então, vamos ter esta ideia, porque para chegar a ser luz, que é o que todos nós queremos, nós falamos sempre espíritos de luz, espíritos de luz, são espíritos que já alcançaram um estágio evolutivo mais elevado. Mas para que nós possamos também fazer brilhar a nossa luz, só há um meio, é nós mergulharmos na luz do Cristo. É nós entendermos e nos esforçarmos cada vez mais para que possamos nos apoiar naquele que afirma, como Jesus o fez: eu sou a luz do mundo. E nós encontramos isso no Evangelho de João. Então, a candeia, para manter a chama, a luz, necessita do combustível, do azeite. Rodolfo Calegares, esse estudioso, conhecido de todos nós, por tantas obras, por tanta participação nos esclarecimentos que nós alcançamos, ele nos traz aqui uma reflexão a respeito de uma outra parábola que Jesus proferiu, que é a parábola das 10 virgens, e que nós conhecemos e temos que entender a relação dessa parábola com esses ensinamentos, assim como todos os demais ensinamentos de Jesus, são todos interrelacionados. Apenas são falados em momentos diferentes, para pessoas diferentes, com palavras diferentes, com situações, muitas vezes, um pouquinho diferenciadas, mas todas elas apontam sempre na mesma direção. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, Rodolfo Calegari, ele nos fala a respeito dessas algumas considerações, algumas reflexões a respeito das 10 virgens, que as 10 virgens foram à noite para esperar um noivo que estava chegando. Só que o noivo demorou a chegar e elas dormiram. E quando acordaram com o ruído do aviso que o noivo estava chegando, elas correram a acender as suas candeias para que iluminassem o caminho daquele que chegava.
e 5 delas eram precavidas e haviam levado não só a candeia, mas também o azeite que alimenta esta candeia. E que Caligares nos faz uma relação, uma reflexão, dizendo que esse azeite pode ser também considerado como sendo as virtudes. E todas as virtudes, esse elenco de virtudes que nós sempre perseguimos, é que nos faz ter as condições de manter acesa essa candeia. Mas 5 das virgens incautas, elas não levaram o azeite. E aí vem pedir àquelas que tinham, as 5 que haviam levado o azeite para alimentar as candeias, que lhes cedessem o azeite. E elas não cederam porque não teriam azeite para manter a sua candeia acesa e acender e manter acesa a daquelas outras incautas. E recomendaram que elas fossem, então, comprar o azeite onde encontrassem. E elas foram, as 5. E, nesse meio tempo, chegou o noivo e pegou as 5 que ali estavam e entrou com elas para a festa de núpcias. E as 5 que haviam, por uma questão de uma atitude relapsa, não levaram o azeite, não levaram as condições necessárias para manter a sua luz acesa, foram impedidas de entrar na festa e foram expulsas. Então, isso nos traz uma reflexão. Primeiro, nós temos que ter sempre as condições de ter os meios que nós, pelo nosso esforço, vamos prover para que tenhamos sempre o azeite, sempre aquilo que Emmanuel fala muito bem na página inicial que nós lemos hoje, que é pelo nosso esforço que nós conseguimos manter esta candeia acesa. E as que não levaram, que não foram previdentes, elas simplesmente não conseguem fazer aquilo a que se propunham inicialmente. Isso nos traz uma outra reflexão, é que todos nós, portadores que somos já de algum azeite, de alguma candeia, nós não nos escondamos de fazer aquilo que nós já podemos fazer. Vamos compartilhar aquilo que nós já trazemos conosco. Vamos esclarecer aqueles que precisam ser esclarecidos. O não fazer isto é nós colocarmos a candeia debaixo do alqueire e não sobre o velador. Então, nós somos sempre responsáveis por fazermos aquilo que já temos a capacidade de fazer. E nós sempre estaremos respondendo e vamos ter que dar contas da nossa administração, como nos ensinou Jesus. Então, nós todos que já temos o estudo, nós todos que nos esforçamos para mantermos conosco esse azeite, vamos manter a nossa candeia acesa, vamos transmitir, vamos compartilhar, vamos conversar, vamos esclarecer. Não é fazer como o Emmanuel nos chama a atenção, e nós vimos nessa página de hoje, não vamos sair à praça pública para convencer os outros de fazerem aquilo que nós adotamos. A doutrina dos espíritos nos esclarece que não devemos fazer proselitismo, isto é, não devemos procurar converter o outro, mas esclarecer. E o esclarecimento ele pode ser feito sobre os aspectos morais. A doutrina dos espíritos ela tem uma característica que é excepcional. Ela é capaz de conviver, de conversar com qualquer outra filosofia religiosa sem feri-la, porque nós devemos sempre atentar para os aspectos morais. Não vamos nos esconder.
não vamos começar no alto da montanha, certo? Mas vamos escalar essa montanha, vamos praticar, vamos transmitir esses ensinamentos, vamos conversar. Nós sempre vamos encontrar e conviver com pessoas que necessitam de mais e mais esclarecimentos. E nós temos já alguma coisa, algum azeite, por pouco que seja, para, pelo menos durante algum tempo, mantermos esta luz dessa candeia iluminando os caminhos e as atitudes, os hábitos daqueles que estão ao nosso redor. Vamos lembrar, como aprendemos na doutrina, que Deus age sobre a humanidade através dos homens. Então, se a nós é dada a oportunidade de conhecermos alguma coisa daquilo que é importante para todos nós, vamos compartilhar isso. Vamos aprender a compartilhar isto. Vamos nos esforçar para que tenhamos a chance de mantermos esta luz que vai iluminar não apenas o nosso caminho, mas o caminho de todos que estão ao nosso redor, e vamos, assim, sermos instrumentos do alto para que cada vez mais nós tenhamos luz na nossa caminhada, cada vez mais essa candeia ilumine a nossa jornada evolutiva, cada vez mais nós tenhamos a certeza daquilo que nós estamos enfrentando nessa etapa da nossa jornada evolutiva, e nós podemos dizer que, colocando essa luz para proveito de todos, nós estaremos fazendo a nossa parte. Então, meus amigos, que brilhe a nossa luz, mas vamos nos prover do azeite para que nós possamos manter esta luz brilhando e levando o pouco que nós já conhecemos para todos aqueles que, como nós, necessitamos de esclarecimentos para que, fortalecendo a nossa vontade, a nossa fé, nós cada vez mais sejamos dignos de sermos instrumentos do alto. Muita paz para todos e muito azeite nas nossas candeias. Muito obrigado. Agradecemos ao Aloísio por sua disponibilidade carinhosa, atendendo ao nosso convite e brindando-nos com a sua esclarecedora e oportuna exposição. Agradecemos a todos que nos honraram com sua atenção e os convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas. O nosso tema será a continuação da segunda parte do capítulo 8 da Emancipação da Alma. Perguntas 439 a 446. Êxtase. Com a nossa prece final, vamos encerrar a nossa reunião. Amado Mestre Jesus, mentores de nossa casa, envolvendo a todos nós neste momento, só temos a agradecer por mais esta oportunidade de estudos, onde aprendemos muito e temos muitas outras reflexões, né, que poderemos desenvolver ao longo da semana. Por tudo, Senhor, somos profundamente gratos. E com a sua permissão, querido Mestre, com a permissão de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus.